Numa tentativa de impedir pessoas trans de participarem de eventos esportivos, uma cidade no Paraná, tinha que ser no Paraná, acabou proibindo todo mundo, de praticar esportes. Precisou a ministra do STF, Carmen Lúcia, intervir e declarar a lei inconstitucional. Sinceramente, vamos ouvir essa história desta pataquada, mas que é muito séria mesmo, agora no Plantão do Meteoro com a Sofia Labanca. Bora. Sofia, eu vi essa notícia e eu não acreditei. Aí eu continuei vendo e continuei não acreditando, sabe? Conte, para que todos possam não acreditar também. Vamos lá, Ana. A gente tá falando da cidade de Londrina, que não é uma cidade pequena, Ai, é a segunda. Londrina! É Londrina. É a segunda maior cidade do Paraná. Depois de Curitiba, é a segunda maior cidade do Paraná. Que, em 2024, aprovou a Lei 13.770, a Lei Municipal 13.770 de 2024. Que eu trouxe a lei aqui. Lei Ordinária 13.770 de 2024. Artigo 1º. Fica expressamente proibida a participação de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas e modalidades esportivas, coletivas ou individuais, cuja manutenção das atividades ou realização seja vinculada direta ou indiretamente à prefeitura, seja pela forma de patrocínio ou subvenção direta ou indireta, apoios institucionais de quaisquer tipos, autorização de realizações e equipamentos públicos municipais ou realização direta pelo poder municipal. Ou seja, proibindo qualquer evento que tivesse qualquer envolvimento da prefeitura de permitir pessoas trans participando, né? Agora, a coisa fica complicada aqui no parágrafo 2 do artigo 1º. Para efeito de aplicação dessa lei, define-se como sexo biológico de seu nascimento feminino ou masculino, prevalecendo assim a proibição de participação de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento. 2 pontos. Gay, lésbica, bissexual, pansexual, intersexual, assexual, transexual, agênero, não binário de gênero, cisgênero, transgênero, travesti, entre outros. Isso aqui, Ana, não faz nem sentido. Das duas, uma. Ou isso aqui deveria anular essa lei, porque não faz sentido, porque, gente, gay, lésbica, bissexual, não tem nada a ver com gênero, nem com sexo biológico, sabe? Eles fizeram uma bagunça, eles pegaram basicamente todos os nomes que eles conseguiram achar em relação a LGBTQIAPN+, e enfiaram aí. E daí, se você realmente considerar isso aqui como proibido de fazer esportes, essas pessoas aqui, fica complicado, porque ao mesmo tempo você tem as pessoas trans, né, transgênero, por exemplo, e cisgênero. Só avisar, todo mundo ou é um ou é outro. Se você não é transgênero, você é cisgênero. Se você não é cisgênero, você é transgênero. Não tem outra opção. Por quê? Cisgênero é o quê? A pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Transgênero é o quê? A pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então, a não ser que você seja o alecrim dourado que não teve gênero atribuído no nascimento, que é impossível pela lei brasileira, porque tem que ter alguma coisa na certidão de nascimento, você ou esse gênero é transgênero. Então, se você realmente coloca que nem pessoa cisgênero e nem pessoa transgênero pode participar dos eventos esportivos, você não vai ter evento esportivo na cidade. Caracoles. Eles conseguiram proibir todo mundo, Ana. Eles conseguiram fazer a proeza de proibir todo mundo de participar de eventos. Tem que acabar com esse negócio de ideologia de gênero aí. Tem gênero, não pode. Não, mas eles colocaram a gênero no meio, então se não tiver gênero também não pode. Aí também não pode. Ai, Ana, sensacional. Daí o que aconteceu?
Isso foi aprovado em 2024. Com certeza a lei foi completamente ignorada, porque continuou tendo evento esportivo na cidade. Até que chegou a Copa Brasil de Vôlei. Na Copa Brasil de Vôlei, a final vai acontecer em Londrina, no Paraná. A final entre Osasco São Cristóvão Saúde contra Sesc Rio de Janeiro Flamengo. E acontece que no time Osasco São Cristóvão Saúde está a Tiffany, que é aquela famosa jogadora de vôlei trans. Então, ela ou seria proibida de participar do jogo, ou então o jogo não poderia ocorrer na cidade. Daí entra a Confederação Brasileira de Vôlei, CBV, que abriu um processo contra a cidade de Londrina, que acabou caindo no STF nas mãos da ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia falou: esteja anulada essa lei. Deu vitória à CBV e anulou a lei. Então vamos lá para o Plural. Plural, jornal aqui do Paraná. O que diz a decisão de Carmen Lúcia que garantiu o atleta trans na Copa de Vôlei em Londrina? E tá aqui a fotinho da Tiffany, a atleta trans em questão. O que diz? Vamos lá. Mostra-se fora de dúvida razoável que há a possibilidade de se interpretar e fazer incidir o conteúdo da Lei Municipal 3.000 ou geraria grande perplexidade e insegurança jurídica e social por materializar um retrocesso nas políticas de inclusão social, de igualdade de gênero e de promoção da dignidade humana desenhadas no Brasil nas últimas décadas e reiteradamente validadas em decisões vinculantes emanadas desse Supremo Tribunal. Infelizmente, situações como a que expõe na presente reclamação têm se proliferado em rota de colisão não apenas com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal, o que se mostra gravíssimo. A ministra cita jurisprudências do STF consolidadas no sentido de resguardar os direitos de pessoas transgêneras como atleta, naturalmente tendo como base diversos preceitos normativos que inclusive se sobrepõem à lei municipal. A decisão reconhece ainda a autonomia da Confederação Brasileira de Vôlei na garantia de participação de atletas transgêneros. Ou seja, está dizendo, se a Confederação Brasileira de Vôlei está dizendo que pode, não é a cidade que vai dizer que não pode. Aponta, inclusive, que a Confederação possui política de elegibilidade trans, no documento 5, que define sistemática do registro de atletas transgêneros na CBV, visando a participação em competições nacionais promovidas pela entidade. Ao fazê-lo, a CBV adota os critérios técnicos e jurídicos alinhados às diretrizes de entidades internacionais, aos princípios de isonomia, da equidade e da integridade. Sofia, seu áudio sumiu no final. Então, ao fazê-lo, a CBV adota critérios técnicos e jurídicos alinhados a diretrizes de entidades internacionais, aos princípios da isonomia, da equidade, da integridade esportiva e do respeito da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Então foi essa a decisão da Carmen Lúcia, dando vitória aí à CBV e dizendo: vai ter jogadora trans no vôlei em Londrina, sim. Parabéns aí à ministra Carmen Lúcia. E eu sei que vai ter gente aqui nos comentários dizendo que a ministra errou e a defesa que ela fez aí é uma defesa com base jurídica, o que faz todo sentido, já que a ministra, ela é uma profissional do direito, né? Daí vai ter gente dizendo: mas a biologia, a ciência, pipipi, popopó. Gente, vamos lá. Ninguém tem a menor sombra de dúvidas de que um homem tem vantagem em relação a uma mulher nos esportes. Isso é óbvio. E daí vão dizer: e a mulher trans é um homem biológico. Aí é que vem a questão. Não. Porque uma mulher trans, e isso está definido nas especificações da CBV ali, que a ministra inclusive citou na sua decisão, deixa bem claro que é pessoa que já passou por intervenções biológicas, inclusive. São pessoas que já passaram por por uma castração ou química ou física, né, ou cirúrgica. Então, não dá mais para considerar que é biologicamente idêntica a um homem.
quando você passa por esse processo, eu digo isso como uma mulher trans que passou pela castração química e depois cirúrgica, existem algumas características que se mantêm, masculinas que se mantêm, e outras que se perdem. Então, algumas características, como por exemplo a questão da voz, a questão do tamanho dos ossos, etc., não mudam com hormônios nem com cirurgia. Outras características, como a questão da massa muscular, a densidade óssea, a distribuição de gordura no corpo, tudo isso muda e adota o padrão feminino. Então, quando a gente vai falar se mulheres trans têm vantagem ou não nos esportes, a discussão não é se o homem cis tem vantagem sobre a mulher cis. Isso é óbvio que tem, não existe discussão com relação a isso. A questão é se a vantagem que tem se mantém ou não. Essa é a pergunta que tem que ser feita. E qualquer um que disser que essa é uma pergunta simples, está simplesmente errado, porque não é uma pergunta simples. Existem inúmeras variáveis aí, falando do ponto de vista científico. Existem variáveis tanto com relação à modalidade de esporte, porque se fala, o homem tem vantagem no esporte em relação à mulher. Até isso é mentira, dependendo do esporte não tem não. Vai ver lá o curling, você vê o que a gente estava vendo agora nas Olimpíadas de Inverno, que lá não tem vantagem nenhuma. Xadrez é esporte, não tem vantagem nenhuma. Então, começa por aí. Qual modalidade de esporte nós estamos falando? Segunda questão, características da própria pessoa trans. Essa pessoa trans, ela fez a transição antes ou depois da puberdade? Há quanto tempo ela fez essa transição? Tudo isso são variáveis aí que tem que ser levadas em consideração. E o resultado final, sabe o que é? Qual é a conclusão final da ciência com relação a isso? É um grande não sabemos. E não sabemos, sabe por quê? Isso eu já falei com várias pessoas que estudam mulheres trans, com o professor Magnus lá da Unifesp, com o Léo Barbosa, que é especialista em pessoas trans no esporte. Falei também com a Dani Nunes aqui no Microscópio, tem a entrevista dela completa aqui no Meteoro. Todos eles, sabe o que eles me dizem? Não tem mulher trans o suficiente no esporte. São tantas variáveis que a gente precisa de uma amostragem grande. Não tem mulher trans o suficiente no esporte para a gente conseguir dar uma resposta definitiva. Então é muito engraçado, porque a queixa é as mulheres trans vão tirar o espaço das mulheres cis que estão no esporte. Gente, não tem mulher trans o suficiente nem para fazer as pesquisas. Quem dirá para tirar o espaço das mulheres cis no esporte? Não tem mulher trans suficiente para isso. Não está tomando espaço de ninguém. E a queixa que essas pessoas têm de estão tirando espaço das mulheres trans e tem uma vantagem injusta, etc. Tem casos que mostram claramente que não é essa a questão. Para mim, o caso mais gritante disso é da Maria Joaquina Reykdal. Quem é Maria Joaquina Reykdal? É uma menina, agora adolescente, trans, que compete na patinação no gelo. Começa que eu queria saber qual é a vantagem desleal que uma pessoa tem em relação à patinação no gelo. Começa por aí. Segundo, ela fez a transição de gênero antes da puberdade. Ou seja, ela nunca desenvolveu as características que poderiam dar vantagem. Nunca desenvolveu características masculinas. Então, ela nunca teve vantagem. Não é nem ela tinha vantagem e daí depois da transição de gênero, essa vantagem pode ou não ter desaparecido por causa das cirurgias e hormônios e tal. Ela nunca teve vantagem. E mesmo assim tentaram proibir ela de competir com as mulheres. Que vantagem ela tinha? Nenhuma. Zero. Objetivamente zero. E, Ana, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que vêm dizer não, porque essa vantagem desleal que as mulheres trans têm em relação às mulheres cis, pipipipopopó. O que essas pessoas estão fazendo para melhorar a participação das mulheres no esporte, para incentivar mulheres cis no esporte? Nada. Não estão fazendo nada. E uma outra questão que eu acho que vale levantar aqui é por que só as supostas vantagens, porque são supostas, não existe prova de que essas vantagens existem de fato, por que só essas vantagens são levantadas? Porque existem muitas outras vantagens que as pessoas podem ter no esporte. Por exemplo, Ana, altura. Alguém já se perguntou por que
Gente, desculpa, basquete, vamos pegar um exemplo. Ninguém me tira da cabeça que uma mulher de 1,80 tem vantagem em relação ao homem de 1,60 no basquete. Sim. E a gente vê e por que ninguém está falando da desvantagem desleal que as pessoas altas têm em relação às pessoas baixas no basquete? Por que ninguém está falando da vantagem desleal que as pessoas que compram tênis de corrida caro têm em relação às pessoas que têm tênis de corrida barato? Essa é a verdadeira distinção que tem no esporte, aliás. Quando você vai fazer corrida de rua. E por que, Ana, já que falamos da corrida de rua, desculpa, eu falei que ia pistolar e vou passar 20 minutos esse corte, porque se deixar eu falo 1 hora. Tudo bem. Pode falar. Eu sou praticante de corrida e sou uma mulher trans. E se é só que eu não faço competição, faço competição comigo mesma, se eu vou conseguir terminar a corrida ou não. Eu não estou competindo a nível de tentar chegar em pódio e tal, porque se eu estivesse competindo pelas leis, pela Confederação Internacional de Atletismo, eu teria que competir no masculino, sabe por quê, Ana? Sério? Eles têm regras que dizem que mulher trans pode competir no feminino, contanto que você consiga comprovar desde a sua puberdade que você, com exames, os seus níveis de testosterona desde a sua puberdade. E eu não fiz isso por razões de eu só assumir que eu sou trans depois de adulta. Então, supostamente eu posso ter tido um momento durante a minha puberdade que me deu uma vantagem e essa desvantagem não foi suprimida pelos tratamentos hormonais, coisa que não está provada cientificamente. Agora, o que impede uma mulher cis de fazer doping com hormônios masculinos por um período e depois interromper esse doping e ter a mesma vantagem que eu teria? Exatamente. Nenhuma. Mas isso é exigido só das mulheres trans e não das mulheres cis. Essa comprovação. Ninguém vai pedir para uma mulher cis comprovar que ela nunca nunca usou um hormônio masculino em nenhum momento da vida dela. Entende? Então são questões que... Desculpa, isso é motivado por transfobia. É motivado por transfobia, não tem base. E tudo isso, Ana, pra gente chegar no ponto que eu acho que é principal aqui. Por que se questiona tanto essa questão de mulheres trans no esporte? Porque se você parar pra pensar, vamos e convenhamos, quantas pessoas estariam prestando atenção no jogo entre Osasco Saúde e Flamengo... como é que é o nome? Eu nem sei o nome do time, desculpa. Quem estaria prestando atenção na Copa Brasil de Vôlei em Londrina entre o Osasco... perdi o nome do time aqui. Por que não tá aqui o nome do time? Eu achei que eu tinha lido aqui. Mas enfim, entre esses dois times lá, ninguém estaria prestando atenção nisso. Vamos ser sinceras? Só os cracudos de esporte mesmo. Estão prestando atenção por quê? Porque é uma questão de uma mulher trans no esporte. E por que incomoda tanto mulher trans no esporte? Ana, para mim essa questão é o essencialismo. O que é o essencialismo? É uma ideia que existe na nossa sociedade, que existe uma essência masculina e uma essência feminina e que essas essências são imutáveis. Então, a mulher trans, ela tem uma essência masculina. E por mais que não tenha prova científica nenhuma que ela tem vantagem, na cabeça das pessoas, essa essência masculina imutável, que não importa o quanto que altere o corpo, etc., vai continuar sendo homem, tá lá. E esse essencialismo, ele não fica só nos esportes. Quando você reforça essa ideia de que a mulher trans, no fundo, é um homem e nunca vai deixar de ser um homem, independente do que ela faça, você está reforçando esse essencialismo que está na base de toda a transfobia. Então, isso é algo que não se resume aos esportes. O esporte, assim como a questão do banheiro, o esporte e o banheiro são só os dois espaços onde isso se manifesta na psique das pessoas, mas na prática, o essencialismo está na base disso tudo e ele é a base de toda a transfobia. E vamos lá, Ana, para as mulheres que acham que, as mulheres cis, que acham que, não, eu tenho que ser contra a mulher trans no banheiro, contra a mulher trans no esporte porque ela está me ameaçando, saiba que o mesmo essencialismo que se volta contra as mulheres trans, dizendo que elas são homens, não importa o que elas façam, é o essencialismo que está na base de muito da misoginia também.
É o essencialismo que vai dizer que existe uma essência feminina imutável, que não importa o quanto o feminismo tente, não vai conseguir mudar, continua colocando a mulher na posição de passiva, de submissa, de cuidadora, de do lar, de obrigatoriamente mãe, de obrigatoriamente heterossexual. É o mesmo essencialismo. Então, não caiam na armadilha de achar que quando vocês estão querendo proibir a mulher trans no esporte, vocês estão protegendo as mulheres. Não, vocês estão fortalecendo o essencialismo que vai se voltar contra vocês. É isso, Ana. Perfeita, Sofia, em todos os graus possíveis e imagináveis, assim, eu vou tentar ser breve aqui, mas essa preocupação com a Gente, mulher aqui, trans... isso aqui tá. Primeiro, deixa eu dizer, é fake news. Essa história da cortada que quase matou isso aqui, deixando claro, é fake news, que rolou bastante lá nos Estados Unidos. Eles têm até um vídeo, e o mais engraçado é que o vídeo é a cortada em questão de uma mulher cis. Nem é trans a atleta. Mas segundo, o problema é a força. Gente, a força muscular é uma coisa que comprovadamente se perde com o tratamento hormonal. Isso é uma coisa que comprovadamente, como eu tenho a mesma... Eu, com 15 anos de tratamento hormonal que eu faço, comprovadamente tenho a mesma força muscular que uma mulher cis. Então, não tem isso. Peraí, que a cenoura tá me atacando aqui. Vamos lá. Esse espantalho, assim, né, de que a mulher trans está tirando o lugar das mulheres no esporte, é muito bom você lembrar isso, assim, que isso é uma coisa inventada, né? Não há, isso é uma loucura na cabeça das pessoas. Não há mulheres trans roubando o lugar e ganhando todas as competições. A outra coisa que é preciso lembrar é que há variações, né? Você mencionou também, Sofia, há variações físicas também entre as mulheres cis. E de vez em quando essas variações promovem vantagens no esporte. Você mencionou a altura aí como, né, um dos fatores aí também. E aí, né, como é que a gente vai fazer? Acaba isso, assim, é só uma forma fantasiosa e ridícula de expressar a transfobia, né, de achar uma desculpa, achar uma justificativa. Não, estou querendo proteger as mulheres no esporte, não, porque elas vão levar cortadas na cara com força. Cara, não... e também essa percepção, de novo, volta a colocar a mulher nesse lugar da fragilidade, né? Que também é meio preocupante, assim. Quanto a isso, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, porque a Sofia já matou a questão totalmente, mas eu queria lembrar uma coisa a respeito daquela lei. Ela não apenas é absurda, ridícula, mas ela é o exemplo mais claro e evidente da burrice do transfóbico. Eu acho que é um exemplo perfeito da burrice. Aí, se é para falar de essência, vamos falar dessa, Sofia. Da burrice essencial dentro da cabeça, o eco fundamental dentro da cabeça de uma pessoa que faz uma lei dessa, né? Que simplesmente não sabe nem do que tá falando e põe lá todas as expressões possíveis que acabam proíbem o esporte numa cidade, né? Baseado de novo, em absolutamente nada, baseado puramente nos seus preconceitos e no seu desejo completamente arbitrário de que uma parcela da população não exista, e para isso usa esses espantalhos. Não, porque o banheiro, ignorando completamente, assim, que banheiros multigênero existem e tá tudo bem. E a história do esporte, que é uma história completamente inventada na cabeça das pessoas, porque não está acontecendo isso, né? E como a Sofia muito bem apontou, sequer há quantidade suficiente de pessoas trans no esporte para você poder dizer, afirmar qualquer coisa, né? A respeito de vantagens que eu sinceramente não acredito que tenha de maneira alguma, né? Tivesse, a gente teria, né? Uma porção de pessoas trans dominando o esporte. Não é isso
isso que acontece. Pelo contrário, a verdadeira desigualdade que tem é uma desigualdade econômica, né? De acesso à alimentação, a equipamentos, a treinamento, a apoio. E era isso que essas pessoas deviam estar preocupadas em fazer, em de fato incentivar o esporte, de fato incentivar todas as pessoas a praticarem o esporte, né? Mas não é isso que elas querem usar o esporte como mais uma desculpa para desfiar o seu preconceito ridículo. Desculpa, é uma palavra pequena para, né, para babaquice desse tipo de coisa, mas é a que eu consigo encontrar nesse momento. É isso, Sofia. Só uma coisa, o pessoal está perguntando quem é o vereador que aprovou essa lei. Gente, é uma vereadora que aprovou essa lei lá, que inclusive... Fala o nome dela, que é divertido. Jéssica Ramos Moreno, que é a Jessicão Opressora. O apelido dela é Jessicão Opressora. Do PL, é óbvio. Então, assim, estão aí todas as informações que vocês precisavam ter a respeito desta lei absurda. Sinceramente, essa pessoa tá recebendo dinheiro para fazer isso, né? Pela cidade. Londrina, vocês podem fazer melhor, hein? Vocês podem fazer melhor. Ficamos por aqui? Sim, gente, ela é uma mulher lésbica. Foda, né? Uhum. Também não pode praticar esportes em Londrina. Vamos lá. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes apenas para dar tchau. Não sei, veremos. Beijos.